Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. O tema de hoje não é um tema exclusivo de Montessori, mas sim um tema que interessa a todos, enquanto pais, educadores, cuidadores. Hoje vamos falar sobre o papel dos ecrãs na vida das crianças. E para falar sobre esta temática tão importante e ainda mais nos dias de hoje, tenho um convidado que tem dedicado a sua vida académica à educação. Falo do professor Dr. José Morgado. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Olá, obrigada por estar disponível para participar neste podcast. O Dr. José Morgado, doutorado em Estudos da Criança, professor no Departamento de Psicologia de Educação do ISPA, o Instituto Universitário, membro do Centro de Investigação em Educação do ISPA, colaborador e consultor regular de programas de formação de professores e de projetos de investigação e intervenção. Colaborador regular em programas de orientação educativa para pais, autor de diversas publicações nas áreas da qualidade na educação, educação inclusiva e diferenciação pedagógica. Professor, a pergunta que lhe coloco é: qual o papel dos ecrãs na vida das crianças de hoje? É difícil definir concretamente qual o papel. O que nós sabemos todos, e temos de ter muita consciência disso, é que de facto é uma presença fortíssima no dia-a-dia de todos nós e em particular das crianças. Com vantagens e com algumas situações a que nós importa que estejamos atentos. Agora, é um papel que pode ser um papel negativo se não se tiver cautela com os tais riscos que depois poderemos falar. É um papel positivo porque são ferramentas quer de acesso à informação, quer de acesso ao conhecimento, quer até ao nível de uma utilização lúdica, de divertimento, e portanto tem esta dupla vertente a que, como tudo que tem multidimensões, muitas dimensões, deve ser usado com equilíbrio, com parcimónia e sem diabolização. Não vale a pena dizermos que os ecrãs são uma coisa mágica e também não vale a pena dizer que importa diabolizar e temos que os banir da vida das pessoas ou, em particular, que é o tema da nossa conversa de hoje, dos miúdos. Até porque há aqui uma questão que não podemos, de facto, ignorar. Vivemos na era de informação, não é? Os ecrãs existem, as crianças de hoje nascem já quase que preparadas, não é? Fazem parte dos nativos digitais, como agora também se utiliza a designação. Exatamente. Portanto, também é difícil, não é? Se nós olharmos para a realidade familiar, é difícil as pessoas, os pais, neste caso, vedarem por completo as crianças aos ecrãs. Mas nós, quando falamos aqui no cuidado da exposição aos ecrãs, não é de todo vedar, não é, professor? Não é a partir de hoje já ninguém vê televisão e já ninguém entra no tablet. Como é que se pode dosear esta existência, que é real, e a preocupação dos pais? Nós temos a receita para o dosear é a receita do bom senso, a receita do equilíbrio e a receita que vem também de algum conhecimento sobre estas questões e dos riscos que elas podem comportar. Agora, frisar desde o início que, do meu ponto de vista, está fora de causa qualquer estratégia proibicionista. Não a defendo em relação aos ecrãs, como tendo, por princípio, a defender, sobretudo, estratégias de regulação por parte dos adultos, quando as crianças ainda não têm autonomia para serem elas próprias a decidir, e depois a autorregulação por parte das crianças e dos adolescentes, quando, à medida que vão crescendo, são capazes de tomar decisões sobre aquilo que lhes diz respeito. E, portanto, não defendo uma estratégia proibicionista, a não ser que em situações absolutamente óbvias. Eu não posso aceitar que os meus netos ponham a mão numa coisa que está quente. Eu tenho que dizer isto está quente, isto não se pode fazer, ponto. Agora, neste tipo de questões que estamos agora a abordar, que são questões ao nível do tipo de comportamento, da utilização de determinado tipo de equipamentos, como é o caso dos ecrãs, ou dos vários dispositivos, chamemos-lhe assim, ecrãs, em termos gerais, não sou de toda favorável a estratégias de proibição.
Como referiu, faço muito frequentemente conversas com pais no âmbito do que chamamos de orientação educativa. Há muitos pais, mas eu proíbo. Não defendo, eu não defendo de facto a proibição. Eu defendo uma utilização regulada, que é uma coisa um bocadinho diferente, sem abusos, controlada, mediada pelos pais. Falaremos disso certamente um pouquinho mais à frente, mas não de todo, de facto, a questão da proibição. Até porque, já agora, do ponto de vista psicológico, a proibição às vezes acaba por ter um efeito negativo que aumenta a tentação de furar a proibição. E, portanto, o que nós temos é de facto, promover essa autorregulação, explicar à medida da autonomia e do entendimento das crianças o porquê das nossas decisões, justamente para aumentar ou incrementar a sua própria autonomia das crianças, à medida que vão sendo capazes de tomar decisões e perceber as decisões que os envolvem e terem elas próprias estratégias de regulação. Por exemplo, eu agora já chego da iPad, agora vamos brincar a outra coisa, vamos brincar com Legos. E as próprias crianças podem ter rotinas interiorizadas de autorregulação sem que seja necessário tocar a campainha, acabou o tempo do iPad, agora podes fazer outra coisa. Até porque há aqui antes de avançarmos, quero só dizer aqui à parte, porque este podcast também é ouvido no Brasil. Nós quando falamos aqui em ecrãs, é telas, ok? Telas, claro. Porque eu às vezes já tenho recebido algumas mensagens do que é que quer dizer com o ecrã? É telas, portanto, computadores, telemóveis, tablets, tudo o que é, portanto, neste caso, estes dispositivos de comunicação. Obviamente que a exposição prolongada e desmedida de crianças aos ecrãs tem consequências. Nos seus estudos e naquilo que tem estudado a vida toda, se falarmos em consequências na vida adulta, talvez, ou na adolescência, quais são essas grandes consequências se, por exemplo, uma criança desde tenra idade estiver demasiadas horas exposta ao ecrã? E já vamos falar também quais são, entre idades e tempos, o que é recomendável. Mas antes de irmos aí, quais são as grandes consequências? Eu vou falar um bocadinho sobre a questão que a Mara coloca, mas deixa-me dizer um aspecto prévio. Nós temos consequências mais ou menos imediatas, portanto eu nem sequer vou falar, portanto os estudos muitas vezes que eu conheço nem são tão orientados para efeitos a posteriori, não, são efeitos que se começam a notar a partir do momento em que há uma sobreexposição à tela ou ao ecrã, de acordo com a linguagem. Mas isto para lhe dizer, portanto, que de facto há os riscos, os potenciais riscos de sobreexposição, e não querendo fazer um discurso dramático, um discurso pesado, um discurso que possa assustar, um discurso só, sobretudo para termos todos uma utilização e um olhar, por um lado, mais informado e, por outro lado, uma utilização mais prudente, mais positiva, mais saudável, se assim quiser, relativamente a este tipo de dispositivos, mostram que há uma gama enorme de riscos. Ou seja, saúde física. Por exemplo, um tempo de sobreexposição, de muito tempo passado com este tipo de dispositivos, produz necessariamente crianças com altos níveis de sedentarismo. Ora, o sedentarismo tem custos, tem implicações ou potenciais implicações do ponto de vista da saúde. Por exemplo, nós temos em Portugal já um número significativo, embora esteja felizmente a baixar, mas ainda é significativo, de casos de diabetes 2, que advém de casos de obesidade infantil. Eu não estou a estabelecer uma relação de causa e efeito entre a obesidade infantil e os ecrãs, como é evidente, estou a dizer tudo o que contribui ou possa contribuir para níveis exagerados de sedentarismo pode ter efeitos, por exemplo, ao nível da saúde física. Por exemplo, também sabemos, os oftalmologistas falam muito disso, e os pediatras, dos riscos para a própria visão, sobretudo em crianças muito pequenas, com tempo de exposição elevado ao ecrã, para as questões da luminosidade, as questões do movimento das imagens, etc, etc. E, portanto, estes são riscos tangíveis e físicos, são imediatos, quer dizer, não é o que é que vai acontecer, não é tanto o que é que vai acontecer do ponto de vista da adolescência ou do ponto de vista ao chegar à idade adulta, são questões a que nós devemos estar atentos. Por outro lado, do ponto de vista da sociabilização, crianças muito fechadas nos ecrãs são crianças com menores níveis de socialização, de contactos, quer da linguagem, quer com os adultos, ou quer com crianças da família, ou com crianças amigas. E, portanto, desse ponto de vista da socialização, que depois implica a linguagem, implica a regulação que advém pela relação com os outros, e, portanto, sem nunca fazer um discurso que procura assustar ou que procura dramatizar a questão, é só para alertar, porque há uma potencialidade, de facto, de indução mansa, como eu costumo dizer, devagarinho, sem nos dar conta de um conjunto de rotinas que acabam por elas, estando instaladas, não serem de facto amigáveis para a saúde e para o bem-estar das crianças.
Nós temos em muitas famílias, e esse é um problema que importa não esquecer nesta matéria, é que os hábitos de exposição das crianças aos ecrãs também se prendem com os hábitos de exposição dos adultos aos ecrãs. E que a pandemia e os confinamentos vieram tornar perfeitamente evidentes. Até porque precisámos dos ecrãs para nos mantermos ligados ao mundo, uma vez estávamos fechados em casa. E, portanto, se o adulto tem uma ligação fortíssima, e há muitos estudos sobre adultos, não vale a pena falar nisso, do tempo que os adultos passam ligados ao telemóvel ou ligados ao smartphone, etc. Horas, às vezes, horas. professor, Não, às vezes horas. até... Eu já vou aos indicadores dos miúdos que já vão nas horas. E também. às vezes, mas isto é apenas uma observação pessoal, eu acho que às vezes os adultos são mais viciados do que as próprias crianças. Eu não é? sei estão avaliar sempre se eles são ligados, mais. não é? O que eles têm é, de facto, uns hábitos enraizados e, portanto, têm essa apetência, vamos chamar-lhe assim, por esse tipo de utilização. E nós hoje as pessoas vivem trancadas nas redes sociais, ou estão a trabalhar, e às vezes estão a trabalhar e já não ao mesmo tempo nas redes sociais. É natural que as crianças acabem no efeito que é quase mimético. Se eu tenho o meu pai, que está permanentemente ao telemóvel, eu vou estar, o que é que eu vou fazer? Ou eu tenho, por estratégias de decisão próprias, de autorregulação, que a minha idade me permite escolher um determinado tipo de brincadeiras, ou também muito facilmente eu acabo por aderir até por imitação. Se o meu pai está no ecrã, vou estar no ecrã. E sabe que há crianças, por exemplo, eu tenho muitas vezes situações dessas, que pais me perguntam, com crianças com 5, 6 anos, se eu acho que eles podem comprar o telemóvel que eles querem. E a justificação, como é óbvio, como é evidente, e sempre foi, e assim há muitos anos com as crianças, os meus amigos também têm. A pressão social, não é? Exatamente. E, portanto, quando nós temos um quadro deste tipo, a situação é pouco amigável para essa regulação na utilização. E é muito frequente, deixe-me só acabar a frase, é muito frequente nós vermos, por exemplo, num restaurante, toda a família com um ecrã à frente, sem diálogo, o ecrã é a babysitter dos miúdos, ou seja, põe-se o telemóvel nas mãos dos miúdos para eles estarem sossegados, para nós jantarmos ou almoçarmos sossegados. E a tentação é forte, não vamos dizer que não. Não, é forte. Tem que ser ter consciência do que é que isso depois pode provocar, não é? Mas a nossa vida é uma boa parte dela a resistência às tentações. Sem dúvida, sem dúvida. E também dizer aqui uma coisa. Às vezes o que muitos pais sentem, não é? É distrair os filhos. Não é? Há esta questão, mas ele tem que estar a fazer alguma coisa, tem que se distrair, não é? E o ecrã muitas vezes funciona também para isso. E às vezes as crianças não têm sempre que estar distraídas, não é? Acho que também existe esta pressão. Mas isso faz parte de aqueles riscos que eu estava a falar ao início, em relação à questão que a Mara me tinha posto, que é os riscos. Os riscos é que acabam por criar a criança mais dependente. Por exemplo, ao nível da criatividade, ela está dependente, ela não pensa no como é que pode ocupar o tempo, ela tem ali o ecrã que é uma tentação, liga, e aquilo às vezes é uma rotina, é um automatismo, como as pessoas que sentam-se, você vê pessoas sentam-se e automaticamente puxam pelo telemóvel e estão a ver e não corresponde a nenhuma intencionalidade, é só uma forma, é que ela é um automatismo, nós já nos ligamos por automatismos e por uma rotina à qual, sem nos dar conta, já estamos muito, muito, muito ligados. Eu diria, entre aspas, dependentes, mas não quero tornar esta questão muito clínica, no sentido de criar hábitos de dependência. Não estou a falar de patologia, estou a falar de um comportamento normal que acaba por exigir um peso muito, muito, muito significativo na vida das pessoas, quer das pessoas mais crescidas, quer das pessoas menos crescidas. Não é? E outra coisa que não podemos também aqui confundir conceitos, obviamente, de distração e hipnotismo, digamos assim, porque às vezes parece que estamos se nós observarmos as crianças, parece que elas estão hipnotizadas quando estão muito tempo em frente, por exemplo, à televisão. Nós até podemos falar com elas. E acha que é só as crianças? Não, os adultos também. Pois, estamos ali, não é? Congelados. É esse efeito chamemos-lhe assim, para facilitar a mensagem, de hipnotização. Mas é uma ligação que muitas vezes ela não é uma verdadeira ligação. Nós adultos, e Mário provavelmente já passou por episódios desse tipo, muitas vezes aparentemente estamos altamente concentrados a olhar para uma coisa, se nos perguntar o que é que estás a ver, a gente nem sabe explicar logo. Sim, estamos a olhar. Estamos a olhar, e muitas vezes é esse tipo de situação. É evidente que nos miúdos, e há aqui um aspecto que é crítico, uma das duas questões críticas relativamente a esta questão das telas ou dos ecrãs, é de facto o tempo de exposição, a questão, e é os conteúdos a que têm acesso, que é uma coisa que muitas vezes não é falada. Porque não é só estar ligado
ao dispositivo, seja ele de que natureza for, o PC, o smartphone ou outro recurso qualquer. É os conteúdos. Claro, o que é que estão a ver, não é? Será que os pais sabem também o que é que as crianças estão a ver? Por isso é que uma das orientações básicas, e indo justamente naquilo que falámos há pouco, no meu caso, não defender estratégias proibicionistas, há um aspecto que não pode deixar de ser muito bem considerado, é a mediação de um adulto na relação dos miúdos com aquilo que estão a ver. Ou seja, acompanhar, é diferente se calhar. Acompanhar é mediar, é o que eu estou a falar, a mediação se o adulto, é justamente esse acompanhamento. A ver, sei lá, um determinado programa de televisão ou até um desenho animado com a criança e estiver ali ao lado, às vezes até acrescentando alguma coisa aqui ao que se está a ver, pode ser uma alternativa à criança estar ali simplesmente uma hora exposta, não é? O ideal seria essa interação, mas eu já sou humilde na minha inquietação, ou seja, era importante que fosse essa estratégia para aproveitar, por exemplo, o tempo que se dá com o ecrã para conversar e aumentar a eficiência e a qualidade da parentalidade, portanto, isso servir de contexto à relação pais-filhos, mas eu até estou a falar só no sentido até mais minimalista, que é estar atento aos conteúdos que vão aparecendo nos ecrãs dos miúdos. E aconteceu-me já experiências, como falámos até numa conversa preparatória, com os meus netos, com um deles mais velhito, justamente porque eu não tinha dado conta daquilo que eu depois até num artigo que fiz para um órgão de imprensa, aquilo que eu chamo os alçapões da net. Porque de facto há muitos alçapões que os pais, e depois eu tenho falado nessas situações com pais, e muitas vezes dizem, mas eu nunca tinha dado por isso. Ou seja, os próprios pais que são utilizadores recorrentes disto, a literacia digital não é muito alta, quer dizer, em muitas famílias. Nós pensamos, até lhe dou um dado muito interessante, um estudo que saiu agora feito na Universidade de Coimbra. Nós achamos que todos sabemos muito de computadores, porque vamos à net e vamos ao Instagram e vamos ao Twitter, mas isso não é literacia digital, isso é outra coisa. Está a ver? É preciso um bocadinho mais. E o que acontece, por exemplo, neste estudo, provou que há um número muito significativo de crianças que têm este tipo de recursos no quarto. Certo, que só aí já é um perigo. Já é um perigo. Por exemplo, com riscos notáveis, por exemplo, e significativos no impacto das horas de sono, que depois têm outros impactos no dia-a-dia e na qualidade de vida dos miúdos que são muito a ter em conta. E o que é que se verificou nesse estudo dos colegas da Universidade de Coimbra? É que era entre as famílias de menores recursos económicos e de menor estatuto académico e social que se verificava mais tempo, que mais tinham este acesso no quarto à televisão, ou seja, a literacia familiar tem aqui um aspecto importante e daí a importância, por exemplo, da comunicação social, dos professores, das pessoas que têm acesso, digamos, à questão da família ou às famílias. Sensibilizar para isto, chamar de atenção para este tipo de situações, porque há miúdos, deixe-me só terminar esta pequenina abordagem a estas questões, que é um outro efeito muito de ter em conta. Os miúdos portugueses têm uma saúde de sono muito baixa. Uma higiene de sono muito baixa. Dormem muito tarde. Dormem muito tarde e dormem pouco, porque depois têm uma escola muito cedo. Sim. E o que acontece é que os níveis, as horas de sono muito em perda, têm implicações nas aprendizagens, nos comportamentos, etc. E mais uma vez há aqui uma ligação indireta, que muitas vezes esse tempo, ou com dispositivos deste tipo no quarto, acabam por os pais estão a dormir, não estão atentos e os miúdos estão com os ecrãs, estão ligados aos ecrãs, e tem implicações muito complicadas. E isto, por exemplo, seria desejável que estes dispositivos não estivessem nos quartos dos miúdos, mas depois os pais dizem, mas agora tirá-lo de lá, pois era mais fácil não ter posto. Também percebo que é uma situação muito complicada. No entanto, não quer dizer que as famílias não façam um esforço, mais uma vez, de regulação, não vai proibir. Agora está todo, não tens o PC no quarto, não tens o telemóvel no quarto, fica num espaço comum, etc. Não, mais uma vez, os miúdos são sensíveis, os miúdos são inteligentes, os miúdos, se lhes explicarem, também percebem as mensagens. Claro. Porque as crianças, nós temos um problema com as crianças, um problema genérico, é que as crianças nem sempre gostam do que precisam e nem sempre precisam do que gostam. Verdade. E depois... E é esse equilíbrio que nós, educadores, não podemos deixar de ter em nome do bem-estar dos miúdos. E às vezes eu já tenho dito aos meus netos, eu estou aborrecido contigo porque gosto de ti, se não gostasse, não me aborrecido. Era muito diferente. Claro. E depois é assim, isto
os pais podem não gostar, obviamente daquilo que estamos a dizer, mas isto é verdade, isto é o que os estudos provam, isto é o que a ciência prova, não é? Isto não estamos aqui a dizer como crítica. Sabemos que é difícil no contexto familiar, mas há que ter consciência destas consequências. Vou só aqui recordar, há uns anos li um artigo de um inspetor da Judiciária que era o perigo está no quarto. E era um caso de uma miúda que os pais diziam, está muito sossegadinha lá no quarto. Está sempre muito sossegadinha. O que é que aconteceu? Essa miúda foi, portanto, começou a conversar na internet com um desconhecido que era pedófilo. Portanto, e foi apanhada a tempo, foi salva, mas podia não ter sido. E quando falamos, uma coisa é aqui crianças, mas é que estamos a traçar o caminho. É porque depois quando ela tiver 12, 13, 14 anos já vai ser ainda mais complicado, não é? A nível da pré-adolescência, sobretudo que é quando essas situações começam a pôr, embora a pornografia infantil já levante riscos com a exposição que muitas vezes excessivas as famílias têm das fotografias dos miúdos, acham imensa graça divulgá-las nas redes sociais, etc. E tem riscos. Eu farto-me de explicar isso, farto-me de falar dessas coisas, as pessoas acham que só acontece aos outros. Mas não. E outra coisa, professor, há uma coisa que eu digo sempre, já me têm perguntado isso, o que é que achas de expor? Eu acho sempre que não. Por vários motivos, mas por outra coisa. Para a internet, tudo que vai para a internet, ponham isto nas vossas cabeças. É para sempre. Tem uma pegada que não se apaga. É para sempre. Pensem sempre, antes de colocar uma fotografia do vosso filho, como às vezes eu vejo tanto, na banheira, na praia, despido, ao pé da escola, pensem bem, para além dos perigos, mas pensem também na exposição dele próprio e se ele vai gostar disso quando for grande. Porque internet é para sempre. Isto não é como antes que se rasgava a fotografia. E depois temos a questão que estava a colocar, que é ao nível da pré-adolescência e adolescência, que é os riscos. Por exemplo, nós temos neste momento níveis preocupantes no mundo inteiro, cyberbullying. Sim. O bullying através dos esportes digitais. Sim, que é gravíssimo. Sim. E que é muito dificilmente controlável. Porquê? Para já porque a tal pegada não se apaga. A pegada digital não se apaga. O que lá ficou, o que lá entrou, lá ficou. Lá ficará. Depois temos uma outra coisa que é, o bullying não é físico e, portanto, não é presencial. E não sendo presencial, falta-lhe um efeito travão que o nível de sofrimento provocado pode fazer não se consegue medir. Quando se passa. Não se consegue medir e a pessoa não está a ver. E depois ainda tem outra coisa que é, por exemplo, nos diferentes formas de bullying, que não o bullying e o cyberbullying, nós costumamos dizer que acontece basicamente 5 dias na semana, que é quando estão na escola, e o cyberbullying é 24 horas por dia, 7 dias na semana. É assustador. E, portanto, ainda tem essa questão. A outra questão que estava a pôr ainda, que é os riscos da presença sobre si na net. Nós temos aqueles jogos que levam os miúdos à automutilação. Temos aqueles jogos que levam miúdos. Em Portugal, felizmente, temos tido poucos casos, mas fala-se às vezes também não são muito divulgados, etc., por razões óbvias, para não criar também algum alarmismo. Mas parece que, de facto, a incidência ainda é baixa, mas temos situações que são preocupantes, por exemplo, miúdos com o suicídio juvenil ou suicídio infantil mesmo, mas o suicídio juvenil, na sequência de episódios de contactos, de jogos que aparecem através das telemóveis. E depois o que nós temos são crianças, adolescentes, às vezes em situação muito vulnerável, e passam o dia trancados no ecrã, às vezes com outros jovens que estão vulneráveis. É a escapatória, às vezes é a escapatória. Na cabeça deles, portanto, é a escapatória que têm à sua vida, não é? E portanto, eu não quero sublinhar este discurso catastrofista, este discurso muito pesado, mas de facto estes riscos existe. É bom que estejamos atentos justamente para não engrossarmos as estatísticas que, apesar de serem baixas, não deixam de não acontecer, não é? E, claro, portanto, a relação aos pais é muitas vezes, nestas matérias, quando se aborda, e é recorrente nas conversas com pais, estas questões da net e dos computadores serem abordados. Mas o que nós temos também, como há bocado falávamos, há uma cultura familiar e uma cultura instalada genericamente, de facto, sobretudo entre as pessoas, não diria de mais velhos, porque têm menos literacia digital, mas é muito fácil ter neste momento, em muitas famílias, o quadro é o síndrome do ecrã, em vez de ser o síndrome da bandeja que falava o professor Daniel Sampaio. O que é o síndrome do ecrã? Todos os membros da família estão às tantas ligados a um qualquer ecrã. E depois aquela... É engraçado, depois dizermos que somos uma família, os níveis de diálogo são baixos, os níveis de interação são baixos,
E havia um sociólogo americano, que eu não me lembro agora o nome, que dizia às tantas, as pessoas, uma família é um conjunto de pessoas com a chave do mesmo apartamento, não é? E, portanto, com baixos níveis de diálogo, e nós sabemos que o diálogo é importante, mas lá está, há uma concorrência fortíssima de outras solicitações, em particular desta que nos junta hoje a conversar, que é a questão da utilização deste tipo de recursos, deste tipo de dispositivos, não é? Começa por ter a televisão ligada às refeições. Isso é uma coisa que pessoalmente me arrepia muito. E eu já tenho ouvido pessoas dizer, mas eu até acho o contrário. Acho que se a televisão estiver ligada, isso até fomenta o diálogo sobre o que estamos a ver. Ok, isso pode acontecer algumas vezes, mas é preciso ter sorte para... Claro, é mesmo isso. Acho que o melhor é mesmo, mas isto é uma opinião pessoal, obviamente, é mesmo desligar a televisão à hora de jantar. Idealmente é evidente que, por exemplo, as pessoas jantam à hora que é das notícias também. Que é o acesso à informação. É evidente que muitas das pessoas que estão à espera da informação das televisões já tiveram acesso durante todo o dia, já tiveram ligados durante todo o dia à net e, portanto, tudo o que aparece nos noticiários eles já viram alguns no online, na imprensa online, etc. Mas, de qualquer forma, eu percebo que às vezes há essa rotina de televisão. Mais uma vez, vamos proibir? Não sei se teremos que proibir. Teremos é que perceber que isso não pode ser à custa, esse tempo que nos leva a estar minimamente atentos à televisão, se for o caso quando estamos a jantar, não pode ou não deve beliscar o tempo que também precisamos para conversarmos um bocado. Para estarem a família, porque às vezes o encontro da família é precisamente na mesa de refeições, não é? Exatamente, e portanto aí as pessoas terão que ter um bocadinho de bom senso, porque muitas vezes, e Mara sabe isso certamente, os estilos de vida das pessoas também não são muito amigáveis para a sua vida familiar. Aliás, foi uma das questões que agora se pôs com a importância do teletrabalho experienciado através e toda a gente e há já muitas empresas a optar pelas semanas e fazer experiências. A Islândia fez agora uma experiência durante 4 anos, aliar a semana das 4 dias, e portanto estamos a perceber que precisamos de reconfigurar os tempos para a família, os tempos para casa, e reconfigurar a organização do trabalho. Isto para dizer o quê? Que também nós precisamos de, em casa, criarmos massa crítica de reflexão de natureza mais individual e mais familiar, no sentido de percebermos como é que podemos, apesar de tudo, porque eu não posso contrariar se eu tenho um modelo de emprego que não me deixa estar, que tem que estar 5 dias das 8h30 às 6. Eu não posso dizer assim, de repente, agora vou-me embora e, portanto, posso prescindir disto. Não posso. Mas se eu tiver uma percepção de que isto pode não ser muito positivo, do ponto de vista da família, ou muito amigável do ponto de vista da família, dizer assim, ok, eu não posso dar a 1 hora que gostava de conversa aos meus miúdos, mas há 10 minutos que eu posso dar. E às vezes esses 10 minutos podem ter mais qualidade do que 1 hora, não é? É questão, porque isto não é quantidade não é qualidade, não é? Justamente. Agora, há que ter aqui, e é isso que eu procuro discutir nas famílias, porque também não posso fazer um discurso um bocadinho tonto, quer dizer assim, não, vocês deviam fazer isto, e dou-lhes um cenário que é incompatível com as possibilidades que as famílias têm. Porque cada família tem a sua dinâmica, não é? Dentro do que tem e das exigências que tem, o que é que pode fazer um bocadinho diferente relativamente a este tipo de aspectos que estamos a conversar. E às vezes as pessoas a perceberem que a mudança não é preciso fazer tudo diferente, porque às vezes esta ideia temos que mudar tudo para que tudo... E a mudança assusta. E depois como a Lampedusa diz, é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. Não, são passinhos pequeninos. O que é percebido como sendo possível de experimentar? E eu digo muitas vezes identificar claramente, assim, então, mas diga-me lá como é que é o seu dia-a-dia, como é que é o seu fim de tarde quando chega com os miúdos a casa. E onde é que acha que cabem aí 10 minutos de conversa? É verdade. E olharmos em termos reais para essa situação e perceber, não, aqui quando eu estou no banho com ele posso conversar excelente. É porque às vezes é isso, às vezes mais valem 10 minutos em que está realmente conectado com a criança, porque quantas vezes é que nós às vezes até podemos estar 1 hora ou 2, mas a nossa cabeça está noutro sítio, nós não estamos ali, não é? O termo que utilizou agora é um termo essencial nestas questões, é conexão. Conectado, a ligação. Nós temos que ter famílias mais ligadas do que às vezes temos. Os miúdos não há essa ligação, às sem vezes dúvida. Por exemplo, muitas vezes você que trabalha nestas coisas, diga lá, os miúdos passam a vida a gritar. Será que vocês já pensaram que calhar eles gritam tanto, só quando gritam é que são ouvidos? Isso trazia-nos pano para mangas. Mas, claro. Mas é esta questão, de facto, que muitas vezes os pais, não é por incompetência familiar, não é por negligência,
Às vezes é mesmo por uma dinâmica que se instalou, um conjunto de rotinas que se instalou, que nos tira lucidez para percebermos alguns dos impactos das coisas que fazemos. Exatamente, e muitas vezes há aqui temas que eu já tenho falado no podcast que eu tenho a certeza que vão despertar alguma coisa e que as pessoas vão pensar, mas eu nunca pensei nisto, porque de facto, vamos lá ver uma coisa, não vamos negar que as pessoas têm vidas muito corridas, não é? Há famílias com vidas caóticas e às vezes não se pensa bem, já é automático. Claro, Mas, são rotinas. são rotinas, mas o certo é que nunca se esqueçam que quando se fala de crianças, não é? Nós adultos, nós os pais, os educadores, os cuidadores, somos responsáveis por aquela criança. E isto é o mais importante de tudo. E ao sermos responsáveis pela educação delas, temos que ter alguns alertas de consciência que há coisas que não estão certas e não está certo, de facto, dentro do tema que estamos, a sua criança estar 2 horas no ecrã. Não está certo. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Perante isto, que dicas ou pontos orientadores podemos deixar a quem nos está a ouvir? Qual é o tempo recomendado por idade que uma criança pode ser exposta ao ecrã? De uma forma geral, o que eu julgo que nós devemos seguir são os conselhos que foram emanados quer da Organização Mundial de Saúde, quer da Associação Americana de Pediatria, porque são guidelines que são geralmente consideradas, e cá em Portugal, o Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos também tem falado nisso. No primeiro ano é de evitar, mas voltamos à tal questão, não tem que ser uma proibição, mas é de evitar um tempo, 10 minutos, 15 minutos, não mais do que isso. Nos primeiros 5 anos, a hora é o limite. 1 hora é o limite. A partir dos 6, 2 horas pode ser já aceitável. Agora, tudo isto, mais uma vez, não é basta eu estar agora ao cronómetro a dizer se está 1 hora, se não está 1 hora. Depende também da reação das crianças, dos conteúdos, da maneira como ela está exposta, se está sozinha, se não está sozinha, etc. Agora, do ponto de vista de controlar o efeito, que quando nós dizemos assim, porque a hora ou porque as 2 horas, aqui estamos a pensar até basicamente nos efeitos físicos, que é o tempo de exposição à luz do ecrã, ao movimento, e percebermos que estamos a falar de crianças pequenas. E as horas também, o horário em questão, não é? Porque se for o final do dia também tem outra consequência. Mas aí nós temos, isso aí está mais balizado, porquê? Porque as crianças estão nas instituições, a maioria das crianças estão nas instituições, e portanto quando veem isso em casa é no final do dia, que é quando regressam das instituições. E portanto isso acaba por estar resolvido, a não ser aos fins de semana. Sim. E aí é quando os fins de semana dependem, por exemplo, daquilo que são as rotinas da casa, quando os pais precisam de ter tempo para eles, ou para tarefas que são deles, os miúdos lá vão para o ecrã para deixarem que a coisa aconteça com serenidade. E, portanto, voltamos ao que temos estado a dizer. É preciso ter muito bom senso e saber 2 ou 3 coisas claras sobre isto. Muito tempo não é bom para os miúdos em vários planos. Plano da saúde mental. Saúde mental não estou a falar de doença mental, estou a falar de bem-estar. É importante, há riscos do ponto de vista da saúde, com o sedentarismo, com os problemas com os olhos, com a oftalmologia, etc., e há um problema, há uma consequência ao nível da relação, até do bem-estar psicológico dos miúdos, desenvolvimento, da linguagem, da autorregulação, da socialização e das próprias relações familiares, que acabam por ter espaços que são outros, que são preenchidos por uma não relação. São basicamente estas questões que nós temos de ter em conta. Agora, cada família vai desejavelmente olhar para estas questões de acordo com a sua dimensão, se é filho único, se há mais irmãos, as idades dos irmãos, até os espaços físicos da casa. Qual é o grau de privacidade que tem, se estão na sala, se há quarto para todos, onde é que estão os equipamentos. Depois as idades dos miúdos, que colocam questões diferentes. O tipo de família, a monoparentalidade cria problemas até às vezes logísticos, cria a mãe sozinha ou o pai sozinho, etc., ou a guarda, mas que não coexistem simultaneamente na vida dos miúdos. E, portanto, cada família tem um conjunto de particularidades. No entanto, há, de facto, e é o que temos falado, e que foi a minha última afirmação, há um conjunto de ideias que eu julgo que nós, de acordo com cada contexto e com as particularidades de cada contexto familiar, era desejável que as tivéssemos em conta. Sem fundamentalismo, sem culpa por não ser capaz de ser perfeito, sem a ideia de que sabemos tudo, ninguém é. E, portanto, apesar de tudo, com a tranquilidade possível. Agora,
há de facto aspectos que merece a pena estar atentos, porque eles não são saudáveis, não são amigáveis para a criança, para o bem-estar da criança. Acho que ficou aqui muito claro aqui a intervenção do professor José Morgado, aqui sobre as consequências da exposição das crianças aos ecrãs. Falámos aqui sobre... Mas Mara, deixa-me só interromper, desculpa lá. Faz mal. Mas do que de bom os ecrãs nos podem trazer. Nós sabemos que ao nível do entretenimento há coisas muito bem feitas e de muita qualidade disponíveis nos ecrãs, vamos chamar-lhe assim, ou nas telas. Nós sabemos que a informação é muito interessante, porque há o problema das fake news, da desinformação, mas há a informação. Se nós, mais uma vez, tivermos literacia digital, nós podemos escolher o que é melhor e não recorrer ao que é pior. Agora, isto para não ficar uma ideia de que estamos a diabolizar... Não, até porque podem ser os ecrãs um complemento, não é? Um complemento. Sem os ecrãs não estamos a conversar aqui. Sem dúvida. E, portanto, eles fazem parte da nossa vida e tem que ser como tudo na nossa vida, como a alimentação que tem que ser com algumas regras, as leituras nós também fazemos escolhas, as músicas também fazemos escolhas, nos ecrãs também temos que fazer escolhas. E, portanto, é desse ponto de vista que eu julgo que importa a mensagem. E volto ao que disse de início, a questão que primeiro me colocou. Eu não defendo em nenhuma idade, a não ser crianças de bebés, que não faz sentido sequer, mas só para passar a mensagem de uma forma mais assertiva, eu não defendo, por princípio, estratégias de proibição nesta matéria, como em outras. Em algumas teremos que sim dizer não porque não, e às vezes nem é preciso explicar, não porque não. E isso é que me parece importante. Agora, temos que crescer com os miúdos. Eu falo muitas vezes, como calcula, sobre a educação, e muitas vezes me perguntam, mas o que é isto de educação? Eu não cito, a minha ideia de educação não radica, embora diretamente, é aquilo que eu vou dizer, mas indiretamente sim, tem a ver com o que se estuda, com o que se sabe, com há muitos anos está a investigar, etc. Mas radica numa visão que é uma vez de um texto do mestre Almada Negreiros que dizia mais ou menos isto: educar é ajudar alguém a tomar conta de si próprio. Isso mesmo. Isto é a essência da ação educativa, quer familiar, quer escolar. E, portanto, também nesta matéria que hoje estamos aqui a conversar, os ecrãs, educar é ajudar a tomar conta de si próprio, é que os miúdos percebam e assumam, em termos de autorregulação, aquilo que é bom para eles e aquilo que é menos bom para eles. Sendo certo que eles vão ter que sempre experimentar aquilo que não é bom, porque a vida é sempre assim, porque eles têm que experimentar essas coisas. Não é? Faz parte. E faço aqui o remate, terminando também com uma analogia à Montessori, que nós dizemos que é a ajuda à vida. É uma educação para a ajuda à vida, porque a intenção é mesmo essa, é educar os miúdos, a prepará-los para a sua vida. Penso que ficou muito claro para quem nos ouviu. Portanto, os ecrãs sim têm consequências, mas o caminho não é proibir, e sim acompanhar, regulamentar, os pais estarem atentos. Não é retirar todo, porque, como iniciámos esta conversa, estas crianças de hoje nascem sobre este paradigma da informação. Às vezes há pessoas que dizem, parece que já sabe mexer no ecrã. Se nós pusermos um bebezinho junto a um ecrã tátil, ele acho que facilmente, não, eu acho, tenho a certeza, facilmente toca. A própria evolução científica deste tipo de dispositivos tem permitido, de facto, tornar cada vez mais amigável a sua utilização. Sim, não é o que era também, não é? E, portanto, ainda me lembro das primeiras guerras que tinha com os computadores e que agora eu olho para eles, eles quase fazem aquilo que eu preciso. Fazem tudo. É verdade. E pronto, e muito havia para dizer sobre este tema. Isto é sempre um tema que nos preocupa, acho que a todos que lidamos com crianças diariamente. É um tema sensível, mas é um tema que temos de falar nele e que faz falta cada vez mais conversarmos sobre este tema. Professor José Morgado, agradeço-lhe muito, muito a sua presença aqui neste podcast, a sua disponibilidade, partilhar aqui o seu conhecimento, foi uma honra. Muito obrigado, bom trabalho. E boas férias, quando for o caso disso. Obrigada. Sem muito tempo de ecrã. Sem dúvida. Obrigada, e eu despeço-me aqui. Se quer saber mais sobre este ou outro tema, basta ir ao nosso site em montessori.pt e procurar as nossas redes sociais. Adeus e até à próxima. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.